Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do podcast da Adonai RH. Meu nome é Eduardo Garcia e hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, Larissa Santana, mais conhecida como Lara. E aí, Lara, Aê. tudo bem? Tudo bem, Eduardo? É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, prazer é todo nosso. Obrigado por ter aceito esse convite. E vamos Eu que bater um agradeço. papo aqui, vamos entender um pouquinho da sua história, como é que foi toda a sua trajetória, né, até você estar hoje com a franquia da Dona RH na Sim. cidade de Jundiaí. Então vamos lá, vamos começar. Lara, fala pra gente aqui, fala pra todo o pessoal que está nos ouvindo, conta um pouquinho da sua história, como que começou a sua trajetória até você conhecer a Dona RH. Vamos lá, fala um pouquinho pra gente. Então, eu acho que foi no ano de 2018, 2019, foi quando eu conheci o William, que aí ele veio em busca de treinamentos. Eu era coordenadora de um treinamento, né, que ele veio buscar, de gestão empresarial, e foi aí que a gente se conheceu, né? E aí, durante esse processo, que durava mais ou menos 6 meses, o treinamento, foi aí que aí ele sentiu uma necessidade, né, de implantar os processos na empresa dele. E ele antigamente só tinha a matriz, né, só tinha a agência, a Dona RH. E a visão dele, por isso que eu falo, é importante o empresário ter visão de futuro, né, saber para onde ele está, para onde que ele vai, Sim, né? E ele tinha essa visão, né, que ele queria tornar franquias, né, ter franquias e expandir o negócio dele e tudo mais. Então, por isso que ele foi buscar conhecimento. E aí, nesse processo, aí teve a oportunidade de eu prestar uma consultoria na agência, né, consultoria de mapeamento de processos, para poder ajudar mesmo, né, em todas as áreas, né, colocar como que faz, né, quais são as tarefas que cada setor faz, né, o como que tem que ser feito, ok. né, o prazo, enfim, e isso tudo foi um trabalho de alguns meses aí, e nisso foi estreitando o nosso relacionamento, e aí surgiu a oportunidade também de como ele iniciar com as franquias, né? Então a gente teve todo esse trabalho e aí eu morava em Campinas, né, na época, e eu já estava namorando, né, já estava prestes a ficar noiva, e o meu atual marido, ele mora em Jundiaí, né? E aí foi naquela oportunidade dele expandir, né, a franquia e de ter uma unidade em Jundiaí. Legal, E aí legal. juntou, né, Eduardo? Juntou a fome com a vontade de comer, Imagina. né? Eu acabei né, casando, né, com meu marido e mudei para Jundiaí, que aí foi nesse período que eu fui, que aceitei a franquia aí, né? A gente entrou num acordo, foi, né, bacana e aí deu certo de eu pegar uma franquia. Então a gente já vinha nesse trabalho, né, de parcerias já há alguns anos, Certo. né? E também a gente teve um projeto juntos que a gente iniciou, né, que foi da mentoria para os Sim, empresários. eu me lembro até na época eu trabalhava como financeiro, né? Não sei se o Isso, pessoal sabe, eu já estou há quase 8 anos na RH e nessa época eu trabalhava como financeiro, auxiliava vocês em alguma coisa também, então eu me isso, recordo lembra, dessa né? época. Então foi bem bacana porque aí a gente mesmo adaptou uma metodologia, Certo. né, para que ajudou muitos empresários, né? Atendemos aí centenas de empresários e foi legal porque que nem todo empresário sabe de tudo, né? Quando você quer abrir um negócio, quando você está no negócio, ele precisa pelo menos ter o conhecimento das Sem áreas dúvida, que ele sem dúvida. trabalha, né? Então ninguém vai saber tudo mesmo. Então o pessoal às vezes bate muita cabeça. É normal a gente começar com o que a gente tem mesmo. Às vezes não tem um capital para investir. Hoje, se eu pudesse falar, eu falei, se você tiver, né, condições, vai fazer gestão empresarial, né? Sim. Vai fazer um curso para você ter uma noção do todo. Mas nem sempre, às vezes, é possível. Então, Eu vejo que tem um paradigma daquela questão. Às vezes você é um bom funcionário, você é um bom gerente, você sabe fazer algo muito bem. E aí a pessoa acha que por fazer muito bem algo em específico, acho que já pode abrir uma empresa, sai é, do CLT, é, já vira empresário, porque tem um pouco de noção daquilo que faz.
Mas Exatamente. existe muito conhecimento por trás disso, Isso. muita experiência, parcerias, network, né? Acredito que você lidou muito com isso, né? Nessa questão das mentorias, Sim. de abrir a visão do empresário e É. fazer ele entender, olha, você sabe fazer bem, mas é uma coisa, mas e a gestão, e a parte financeira, e a parte administrativa, a operacional, vendas, marketing, né? Hoje a gente vê que as empresas têm um leque muito grande de operações. Só Isso. saber fazer bem uma coisa é um detalhe, que precisa evoluir e o empresário precisa entender que precisa crescer. Né? Acho que aí Isso. foi nesse ponto que vocês trabalharam na época, né? De ajudar os Isso. empresários nisso. Aí a gente fez parceria com outros mentores em suas áreas específicas. Legal. Então, eu me especializei na área de processos da empresa, fazer um mapeamento, né? Você ter um regulamento interno, você poder ter esses processos, né, muito bem elaborados, para não depender totalmente, 100% de um funcionário, Sim. porque muitas vezes o funcionário ele tá lá fazendo da forma que ele acha que tem que fazer, né? Do jeito dele, e ele sabe onde que estão as coisas, né? Uma pasta, um documento, e aí, de repente, se ele tem uma dor de barriga, ou acontece alguma coisa, férias, ele precisa sair, quem que vai fazer o que ele faz? Verdade. Então, é complicado porque se você tem um passo a passo, né? Aí uma outra pessoa, ela, claro que ela não vai fazer tão bem quanto aquela pessoa que já está acostumada, mas ela vai ter um norte da onde começar. Sim, correto. Então, por isso que é importante. Eu me especializei nessa área de processos, né? E na gestão de produtividade, gestão de tempo, com produtividade, né? Você otimizar aquilo que você faz. Então, sempre há uma forma melhor de se fazer as coisas, né? Então, a gente buscar sempre melhorar, fazer as tarefas de uma forma, às vezes até diferente, ou de uma forma assim, otimizada, porque o nosso dia tem o quê? 24 horas, Só, né? né? Só. A gente gostaria que tivesse mais, Gostaria né? que tivesse mais. Ai, agora tá caindo aqui. Ai, peraí, volta. Então, só que a gente tem que primeiramente aceitar que o nosso dia tem 24 horas. Sim, com Então é certeza. igual para todas as 8 bilhões de pessoas aí, né? É, entre aspas, uma limitação, mas aí é que entra a gestão mesmo, né? É Uhum, você saber o que você faz em cada momento do seu dia, qual é o empenho, isso. a força, né, que você vai aplicar naquele processo para ter o resultado, né? E você me falando me gerou até uma dúvida. O fato de você ter toda essa bagagem, né? Esse conhecimento que você aplicava nos empresários. E aí você virou a chave, você virou a dona agora da franquia, né, de Uhum. Jundiaí. Como que você aplica esse conhecimento que você ensinava para os outros empresários, como você aplica isso dentro da sua empresa agora, dentro da sua franquia? Sim. Então, eu desde 2014, mais ou menos, 2015, não, até antes, 2012, eu já trabalhava como empreendedora, né? Eu sempre fui empreendedora, né? Já trabalhei como CLT em empresa, né? A Legal. última empresa que eu trabalhei como CLT foi numa multinacional em Campinas, numa telecom, que eu entrei como estagiária. Olha Então eu só, sei, gente, como é ser um estagiário, já né? sabe desde o Já começo. desde o começo. É legal, é importante esse processo, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Respira. Aí eu volto nesse mesmo. Isso. Vamos lá. Então eu sei como é ser uma estagiária, Uhum. né? Sentiu E na aí pele senti isso, na né? pele. E aí eu estava no meu último ano e aí eu tive uma efetivação. Então eu fui efetivada na empresa, fiquei super feliz, foi um dos marcos importantes da minha vida, Legal. assim, que é muito legal, né? A gente A sentir sensação, né, é a muito boa, né? sensação de ser valorizada, de você conseguir um cargo na empresa. Então é um marco, né, que eu tive e continuei trabalhando. E aí eu tive uma oportunidade de morar fora. Então, Olha, fiquei quase 6 anos na empresa. E aí, aí na época eu tive essa oportunidade de morar fora. Eu já tinha essa vontade de ter uma vivência, né, pra onde fora, você assim. foi? Aí eu fui morar em Portugal, Uau, que em legal. Lisboa, né? Morei lá na Lisboa. Pela empresa mesmo, você foi? Oi, não, eu fui por conta, Ah, né? bacana. Na época, né, do meu outro relacionamento, né? A gente teve uma oportunidade de estar lá e tem família lá, então fui com tudo certo, fui com visto de trabalho, né? E lá eu me especializei assim, fui estudar, né, algumas coisas e eu mexi muito com a área de eventos, né? Legal. Então trabalhei como organizadora de eventos, né? Então fiz curso lá, voltei e aí eu tive essa vontade de empreender, né? Eu falei, não, eu quero empreender, né? Buscar ter um negócio, buscar
saber como que é trabalhar por conta, né? Mas mesmo assim eu voltei para me capitalizar, né? Teve crise, enfim, lá. Foi em 2009, mais ou menos, que faz um tempo Faz um já, tempinho né? já. Aí voltei, aí eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, como empreendedora. Fiz alguns trabalhos, né, para parceiros e tive uma sócia, a gente mexeu com organização de eventos. E aí depois a gente separou e aí eu fui mexer com outros tipos de eventos, né, tanto empresariais, eventos sociais, né, contar um pouquinho dessa fase de empreendedorismo aí, né. E aí eu fui ter o meu filho, né, eu tive o Enzo em 2015, né, foi quando ele nasceu, aí eu senti uma necessidade de estar mudando um pouco o foco, né? Eu falei, eu queria fazer algo que eu pudesse ter uma qualidade de vida, pudesse estar mais perto da minha família. E aí foi quando eu fui estudar marketing digital. E aí nisso, fui estudando marketing digital, né? Eu tenho essa formação de marketing, né? E aí, só que nisso, eu fui também estudar a parte de desenvolvimento pessoal. Pessoal. Foi onde eu fui entrar com treinamentos, aí eu fiz formações, né? Eu fiz formação de coach, né? Fiz o processo, me apaixonei, né, pelo processo. E aí que eu fui me atualizando aí no mercado, até antes mesmo de eu conhecer aí o William, né, na Sim. agência, entrar para os treinamentos de gestão empresarial. E hoje, né, com a franquia, eu vejo, né, aplicar isso, né? Eu sei que na prática é um pouco diferente da teoria, mas é super possível, né? Que a gente tem que entender o quê? Primeira coisa, que a vida é sistêmica, né? Sim. A vida é um todo. Então não adianta a gente só trabalhar, e a gente também tem as outras áreas para a gente poder cuidar, né? E aí a gente tem que cuidar de toda a área. Então, como eu já vinha nesse processo de desenvolvimento, eu fiz treinamento de gestão empresarial e então antes mesmo de ter empresa, então eu tive essa oportunidade. Tudo bem que eu fui empreendedora, tudo, mas para você ter uma empresa, ter funcionário, né? Então eu tive essa oportunidade de já ter um pouco do conhecimento, Sim. né? E conseguir aplicar, né? Então assim, o que a gente tem que entender? Primeiro que a gente tem que saber se liderar, né? Ter a liderança, saber se conhecer melhor. Por isso que na mentoria, né, os que a gente oferece dos treinamentos, a gente começa por quem? Pelo empresário. Por nós mesmos, né? Exatamente, Pelo dono, CPF, né? É exatamente. Porque a empresa ele é o reflexo do dono. Então, tem que primeiro ver como que está a vida desse empresário. Porque é ele que vai refletir, né? Assim, na verdade, o negócio dele reflete aquilo que ele está fazendo ali, né? Como que ele está liderando, como ele está delegando as tarefas, se está delegando, se está delargando, né? Sim. Como que está o negócio como um todo. Por isso que, assim, é importante a gente ter realmente esse conhecimento, né? E aí vem essa questão de saber como lidar com os funcionários, né? Lidar com pessoas. É um ledo engano a pessoa achar que ele só tem que saber o que é bom daquilo que ele é bom que ele faz, né? Da área dele só que ele faz. Por isso que é importante, a gente tem que saber lidar com pessoas, né? Para a gente crescer um negócio, não tem como a gente crescer sozinho. E nem limitado em um só conhecimento, né? Não limitado Uma só área. uma só área. Ele vai ter que saber sobre gestão financeira, vai ter que saber sobre marketing, como que eu capto, né, as pessoas, Sim. como que eu faço a divulgação do meu negócio, né? E a parte financeira também, né? Saber o básico, que é um fluxo de caixa, Pelo né? menos, né? no mínimo, Quanto que né? entra, quanto que sai de dinheiro, quanto que vai sobrar. Exatamente. E o que a gente vê de muitos erros, assim, eu visito muitos clientes, né? Eu visito cliente praticamente todos os dias. Então eu sei a real necessidade deles. A maior parte uma das dores deles é a questão financeira. Quando chega nessa parte, eles vão se deparar, nossa, eu estou pagando para trabalhar. Porque, primeira coisa, ninguém sabe de bate-pronto, né? Qual que é a sua taxa de lucratividade. Às vezes a pessoa nem sabe o que Nem é sabe isso. o que é Nem isso. como calcular ou o que é, né? Tá sobrando dinheiro ou não. Às vezes é só isso que a pessoa sabe ver Isso, no não final sabe do mês, ver. né? E o grande problema é misturar o pessoal com o profissional, Sim, com né? certeza. Então é um erro muito primário e assim, acontece muito. Por isso que as empresas não conseguem, às vezes, nem mandar embora um funcionário, porque ele não faz uma boa gestão financeira,
né? Então, essa parte aí realmente é onde as pessoas se deparam. Falam, nossa, será que vale a pena mesmo eu estar com esse negócio? Então, é um ponto, assim, bem divisor mesmo, Sim, assim, no negócio, assim, sim, quando a pessoa imagino. vai buscar esse conhecimento. Mas não é só isso, né? A pessoa também entender por que ela tem aquele negócio, né? Para onde que ela está indo, quais são os valores dela, qual que é a missão dela. Por que o meu negócio existe? Eu vim sanar o quê? Né? Legal. Que aí é onde entra o diferencial. Qual que é a dor daquela pessoa, daquela empresa, daquele Isso. empresário? Porque eu imagino, não sei se você concorda, né? Acho que a maior dor de todo empresário está, sim, na parte financeira, mas na parte de contratação de pessoas. Sim. Né? A dona RH ela é especialista hoje, né, em contratação, recrutamento e Isso. seleção. Estamos focados bastante na área de estágios, né? Mas acredito que a maior dor de todo empresário é saber contratar bem. Isso. Como que você enxerga isso? Como que você enxerga o trabalho da dona RH nesse âmbito de contratação? O que você entende como um diferencial hoje da dona RH? Eu falo assim, que cada um tem que estar na sua área, Sem né? dúvida. Porque a gente vai, eu visito as empresas, aí eu escuto a pessoa falando que contratou, que não tem funcionário às vezes competente, ou não tem pessoas realmente que façam o que tem que ser feito, que não tem gente boa, e fala no modo geral. Falei, olha, se fosse assim, se ninguém, né, prestasse, né, a gente não estaria trabalhando com isso. Não Né? precisaria ter uma Não teria empresa ter uma focada para ajudar o focada empresário no recrutamento e seleção. Se exatamente. fosse tão simples Se assim. fosse tão simples. Eu falei assim, Correto. aí eu falo assim pro empresário, né? Se fosse tão fácil assim, né? Contratar e tudo mais, então não existiria gente e também a pessoa não ia precisar, né? Por isso que eu falo, a gente se especializa em uma das áreas, então ele tem que cuidar do quê? De crescer o negócio dele, de fazer até funcionar ali, né? Sim. E a gente cuida dessa parte para você, que eu sei que é uma das dores que a empresa tem. É como se a gente fosse o RH daquela empresa. Isso, fosse o RH. Entendi. Então a gente vai, a gente que se especializou, né? Eu sou né, treinadora de comportamental, né? A gente se especializa nessa área. Então a gente vai entender o que aquele empresário precisa, né? Então, na conversa, né, a gente vai avaliar como que é o empresário. E ele precisa também, por isso que eu falo, o conhecimento é tudo, né? Mas ele Sim. precisa também colocar em prática, né? Por isso que eu falo, começa sim pelo comportamento do empresário. Ele tem que saber lidar com as pessoas. E cada pessoa é de uma forma, né? Um bom líder, ele sabe lidar com cada tipo de pessoa. Isso temos vários perfis de pessoas, né? Você não vai falar da mesma forma com o perfil de uma pessoa, na mesma forma que você vai falar com outras, né? Então, são perfis diferentes e ele precisa entender isso, buscar isso. Ou se ele tiver condições, que às vezes a pessoa não quer ou não tem realmente habilidade, né, para isso, ela tiver condições, ela vai contratar alguém que faça esse papel por ele. Exato. E a pessoa às vezes se envolve tão emocionalmente com o funcionário que às vezes não consegue mandar embora, né? Se sujeita a algumas coisas que o funcionário faz. Até feedback, né? Fica difícil até de dar um feedback com medo de magoar. Ou às vezes é um bom funcionário, mas não tem comportamentos tão bons assim, fica com medo de perder o funcionário, né? Isso. Você acredita que a habilidade de ler pessoas, vamos tentar falar assim, né? Você acha que é um requisito essencial para um gestor como dono de uma empresa? Essencial, sim. O importante ele assim, ele precisa entender, né? Assim, na verdade, ele precisa se entender primeiro, né? Começa por ele, Começa né? por ele, ele buscar um pouquinho, né? O que ele está fazendo. Principalmente a gente fala, inicia pela mentalidade, né, Legal. Eduardo? Porque a gente começa a mudar, né? Alguma crença nossa, ou alguma forma, né? De ter resultados diferentes a partir dos nossos pensamentos. Então entrou um pensamento lá, a gente já se policia, né? A pessoa que está consciente para isso, está aberta à mudança também. Que não adianta só ele também querer fazer treinamento e não colocar nada em prática. Sim. É só uma informação. Só uma informação. Parada. A gente fala, o conhecimento é importante? Sim, mas ele é mais eficaz quando a gente coloca em prática, óbvio, aplicação. né? Aplicação, ação, né? Sem dúvida. E ele conseguindo entender um pouquinho mais de pessoas, ele vai saber lidar e poder delegar de uma forma eficiente mesmo, né, com cada funcionário. Só que a gente se especializou nessa área, então é mais fácil a gente já entregar o candidato, sabendo a necessidade dele, já com um perfil mais
qualificado para a A vaga. gente chama de meio mastigado. Meio já, mastigado, né? Já isso. não é mais aquele cru ou qualquer um serve. Ah, o currículo dele é bom, vou encaminhar esse, né? A gente já Isso. tem esse diferencial de fazer uma Exato. análise do dono, identificar o perfil dele e identificar a necessidade da vaga e do candidato para aquela vaga. Isso, exatamente. Legal. São perfis diferentes, né? Às vezes uma loja que está no, por exemplo, um shopping ou uma loja que está no centro, são perfis diferentes. Às vezes é o mesmo assim, franquias, né? Que tem um Sim. cliente que tem várias franquias e estão em locais diferentes. Também são, mesmo que seja do mesmo segmento, né? O mesmo tipo de produtos, enfim, são pessoas diferentes que vão estar trabalhando lá. Sem Porque o dúvida. público que está ali é diferente, né? Sim, Então, isso sim. que ele tem que entender. Então, eu falo que isso é um dos nossos diferenciais importante, que a gente buscar entender, assim, do candidato, né? Mais essa parte do comportamento. Né? O que a gente vê muito o que a maioria dos empresários pecam, né? Que eles acham que sabe contratar, é justamente contratar pelo quê? Que normalmente faz? Por competência, Sim. ou pela uma habilidade. A pessoa fala, não, eu tô aqui, vou fazer o que tem que ser feito, ou ver o currículo, maravilhoso currículo, com várias especializações, isso e aquilo, cursos e mais tudo, né? cursos, e chega na hora H, a pessoa falta, a pessoa traz um monte de atestado, às vezes a pessoa faz o tempo dele, às vezes tem que sair, ou não finaliza. Enfim, são várias situações, né? Sim. Ou não sabe lidar muito bem com as pessoas que estão lá dentro. E aí você se depara e fala, pô, aí você manda embora por quê? Pelo comportamento. Então, por que não contratar também pelo comportamento? Exato, inverte um pouco Inverte o o papel, né? papel. Eu sei que a competência é importante. Às vezes tem muitas vagas, dependendo da função, claro que vai precisar do candidato ter aquelas competências ou aquela habilidade, né? Só que as pessoas não olham muito essa questão do comportamento. Então é importante ver o perfil. Porque não existe perfil certo e errado. Não, Existe o perfil que é mais adequado para aquela vaga. exatamente. Né? É o perfil certo para uma vaga certa ou para um processo certo, né? É a pessoa Isso, que melhor se adequa àquela função ou àquela tarefa. isso, E aí a gente consegue descobrir isso antes de colocar a pessoa para trabalhar. exatamente. Então, quando a empresa nos procura, às vezes ela fala um pouco dos funcionários, ou a gente vai avaliar, fazer uma avaliação daqueles funcionários, por exemplo, a gente depara muito isso, né? Fala, nossa, esse funcionário que está trabalhando naquela vaga, por exemplo, de uma recepção, ele não está sendo tão suficiente se ele tivesse numa outra função, Exato. porque o perfil dele não está batendo com o que está ali que a vaga pede. Então não adianta forçar também, né? Sim. Assim, então às vezes o funcionário é bom, só que ele está numa vaga que não está condizendo com o perfil dele. E às vezes acho que a pessoa, o candidato, está tão desesperado, né, para procurar um emprego, que ele aceita qualquer coisa. E aí, às vezes, ele está lá no momento do processo seletivo e ele tem um jeitinho legal e a pessoa olha, bate o olho e gosta, contrata e ele vai aceitar, porque ele está precisando de dinheiro. Mas às vezes é isso, às vezes ele é colocado numa vaga e vai passando o tempo, ele está desmotivado, não está rendendo e às vezes ele acha que é ele o culpado. Isso, Só que são as características dele, né, que não se encaixam naquela situação, isso. naquela vaga, naquele perfil, naqueles processos, né? E aí é legal a gente conseguir trazer essa visão para o empresário, né, para, olha, você é assim, você precisa de funcionários desse jeito. E existe Isso. algo que é bem interessante que normalmente os donos, isso eles fazem inconscientemente, né? Eles contratam pessoas parecidas com ele, sem perceber. O cara, ele é rápido, ele é ativo, né? Ele quer pessoas assim, naturalmente ele escolhe pessoas assim. Só que às vezes ele tem uma vaga, um processo que precisa ser mais detalhista, tomar cuidado com alguns processos, né, passo a passo. E aí ele coloca aquela pessoa que é muito elétrica e se perde naquilo e às vezes nem o dono sabe por quê. Mas ele contratou porque é alguém parecido com ele. E aí ele reclama que não dá certo. Que não dá né? certo, E aí fica aquela, pô, eu acho que eu não sei contratar. E às vezes não sabe mesmo. Ou não sabe contratar, ou às vezes ele reclama que é o funcionário que não é bom o suficiente, que não vai ser bom igual a ele. A gente fala na psicologia, existe o outro, né? O espelho neurônio, né? Então, Legal. a gente olha para o outro, é o reflexo daquilo que a gente praticamente é, né? Sim. Então, por exemplo, se ele olha e reclama muito daquele funcionário, é que algo nele está ali, né? E nem ele sabe. Que nem ele sabe que, na verdade, ele precisa melhorar nele, verdade. porque é o espelho, entende?
Aí, assim como ele elogia, é também nas críticas, né? Critica, Sim. fala que não é bom o suficiente. Mas será que ele está sendo bom o suficiente? Será que ele... Às vezes as pessoas cobram as coisas assim de funcionário e ele mesmo não faz por isso, por onde, né? Sim, sim. Então, por exemplo, ele vai cobrar horário. Só que ele realmente é uma pessoa pontual, Um exemplo, né? um Para exemplo querer para cobrar. isso? Exatamente. Verdade. Então, isso também é um erro, né, que os empresários cometem, né? Às vezes eles querem que eles cumpram os processos, que faça de acordo com o que tem que ser feito, mas ele mesmo é o primeiro a não cumprir. Verdade. Então, isso também é algo que vai aprender com conhecimento, não tem Sim. jeito, né? Com gestão mesmo, né? E o que eu acho bacana é que a Donai, ela consegue tanto ajudar o empresário a fazer as recolocações, o reposicionamento da sua equipe, mas Isso, também dar um suporte pro empresário. Até mesmo se o empresário precisa de algum treinamento voltado para essa área de perfil isso, comportamental, até mesmo sobre coisas sobre ele mesmo, né, sobre problemas dele interno, a Donai consegue absorver um pouco dessa necessidade que às vezes nem ele sabe que tem e que precisa melhorar e mudar, e a Donai consegue ajudá-lo nisso. Né? isso. Uma coisa que eu tenho a ver com você, né? Você está com a gente desde 2022, iniciou sua franquia em janeiro, Não, foi em 2021, não foi? finalzinho de De 2021 para 2021, começo. isso, O a gente primeiro fez estagiário entrou em em começo de 2022, 2022, né? é isso mesmo. Nesses quase 2 anos e meio para você, o que você identificou que foi, qual foi o momento assim mais difícil que você passou? Foi no começo ou agora você percebe que como que está, né? Como que foi para você essa trajetória de 2 anos e meio com a Dona RH e qual foi o momento mais difícil que você passou com a franquia? Eu acho que, como todo início, né, de uma empresa, né, a gente poder se capitalizar, né? Começar já... Primeira coisa é vender, né? Então, a gente buscou, assim, se empenhar ao máximo, né? Buscar a visitar o maior número de clientes, eles poderem saber que a gente está ali, está pertinho deles. Porque até então a agência sempre atendeu já outras cidades, Sim, né? Mas quando a gente tem a unidade na cidade, aí para o cliente ele fala, nossa, a proximidade, né? Parece que está aqui do lado, fica mais fácil, né? De poder se recorrer ou enfim. Então, isso que a gente começou. Então, esse começo foi bem árduo, assim, né? A gente procurar sempre, né, fazer uma divulgação maior, né? Aí, nesses anos, a gente hoje já se encontra, graças a Deus, assim, tendo muitas indicações, né? Então, os clientes já nos reconhecem, né, como legal. agência. E eu sempre prezei, Eduardo, que é um dos diferenciais nosso, que não deveria ser padrão para todo mundo, que é prezar pelo bom atendimento. Ótimo. Isso é uma coisa que eu sempre falo para a equipe, né? Falo, porque assim, a gente como cliente, a gente gosta de ser bem atendido. Eu sou o tipo de pessoa que se eu chego no lugar e eu não sou bem atendida, eu vou embora. Sem dúvida. A pessoa não olha na sua cara, não te dá um bom Você dia. fica lá perdido, esperando, vamos supor, uma mesa para você sentar, ninguém Sim. te atende, você fica lá Levanta igual, e vai vai embora. pegar e vai Ou em embora. qualquer loja, qualquer lugar. Não vê alguém te Isso. atender legal, com um sorriso, né, paciente ou prestativo, você dispensa. Então a equipe também tem que ter esses mesmos princípios, né, que a gente tem, de fazer esse bom atendimento, né, o cliente ligar, a gente poder explicar, ter essa paciência, né, de poder explicar como que é o processo. Então, e a gente consegue falar que o nosso diferencial justamente é um deles, né, é esse acolhimento, né, que a gente dá. Porque não é só chegar e oferecer o funcionário, oferecer. A gente vai entender realmente a necessidade do cliente, né? E o cliente vai poder, a gente identificar, peraí, esse tipo de contratação fica melhor para você, se cabe um estagiário trabalhar, né? Se foram serviços assim que qualquer pessoa faria, dependendo como for, cabe sim o estagiário a executar isso. Às vezes as pessoas não conhecem as leis, né? A gente também dá esse suporte, né? Até Sim, jurídico, se for jurídico, ver que isso. muitas vezes os clientes não estão bem informados, né? E às vezes fala, mas estagiário pode trabalhar aqui? Mas pode trabalhar assim? Pode, sempre existiu. Então o pessoal confunde muito, né? Os tipos de contratações. Então, quando a gente visita, então a gente busca justamente esse acolhimento e faz esse diagnóstico com o cliente da sua real necessidade, né? E fora não só a contratações de pessoas, a gente também, né, dá os treinamentos, Sim. tanto para a gestão, né, para o empresário, até para os próprios colaboradores, né?
e entre outros serviços aí que a gente oferece, consultorias, né? Tudo em prol para ele poder realmente ter um bom sucesso no seu negócio. Legal. E hoje, como é que vocês, principalmente você, né? Como que você consegue lidar com agora ser empresária e sua vida pessoal? Mistura muito? Hoje você já consegue ter um momento separado? Ou final de semana é uma loucura? É o pessoal te ligando? Como A que é gente não essa pode separação? negar que pensar que assim, você tem um negócio significa que você está de férias, assim, você vai trabalhar por conta, eu sei, tem seus prós e tem seus Eu contras acho que também, para né? quem é dono não existe o horário das 8 às 6, né? Isso é utopia. É, então assim, sempre vai ter, o que que a gente tem que entender, né, Eduardo? Que a gente vai sim ter um período da nossa vida que a gente vai sim precisar se dedicar mais, né? Usar mais as nossas horas do dia Sim. para se dedicar no negócio que você quer fazer funcionar e fazer crescer. Então, a gente se abdica, sim, de algumas coisas, né? Às vezes, você tem lá as suas atividades e tal, às vezes tem que reduzir um pouco isso, porque você sabe que você vai precisar trabalhar um pouco mais. Se um funcionário falta, ou se você não tem gente ali o suficiente, né? Você vai precisar botar a mão na massa. O seu negócio não pode parar, né? Sem dúvida. Então, só que a partir do momento que você consegue engrenar, por isso que eu falo, a contratação ela é muito importante, né? A gente tem que ter sim pessoas boas do nosso lado, né? Que venham a somar com a gente. A gente não pode ficar assim querendo segurar, né? Falar, contratar é muito caro, mas quanto que vale o seu tempo, né? Para você fazer coisas que outra pessoa poderia fazer e você vai buscar atrás de novos negócios. Exato. Né? Buscar novas, até estratégias, né? Buscar formas de você fazer crescer o seu negócio. Então, isso que o empresário tem que ter. Por isso que eu falo da mentalidade, né? A gente tem que ter uma mentalidade mais progressiva, né? Pensar positivo. Sim, tem pessoas, são pessoas, você consegue treinar, né? Treinar essas pessoas para poder trabalhar da forma como a empresa precisa que trabalhe, né? E aí você vai ter que sim dedicar um tempo para ensinar esses funcionários. Vai. Não tem jeito, né? Então, se precisar ter que passar do horário, vai passar do horário e assim por diante. Só que você se dê um prazo. Porque a gente tem que Legal. pensar que não pode ser assim para a vida inteira. Não achar que vai ser assim o tempo O todo tempo e que todo. isso nunca vai mudar, você vai ficar sempre nessa Isso. loucura a vida A inteira. gente tem que se dar um prazo. Eu vou trabalhar dessa forma até quando? Por isso que é importante a gente ter metas, né? Daqui 3 anos eu quero estar trabalhando só meio período, ou pelo menos reduzindo a minha carga horária. Então é legal quando a gente vê os empresários entrando nos treinamentos, né, fazendo a gestão empresarial, eles se deparam com isso. Tem gente que sai 10 horas da noite da empresa e está lá 7 horas da manhã. Só que a pessoa não tem essa mentalidade que precisa ter um prazo para isso, né? Que ela não vai ficar a vida inteira. Tem gente que fala que, nossa, não sabe mais o que é férias. Não sabe o que é ter um final de semana livre para fazer um passeio. Então, a partir do momento que você coloca metas e você sabe que vai para um prazo, ou pega um dia ou 2 dias, pelo menos para você, eu vou determinar que 6 horas eu vou parar e eu vou fechar as portas e eu vou fazer outra coisa, né? Então, lembrando que a vida é um todo. Então, a gente tem Não é que só sim, trabalho, né? não é só trabalho. A gente precisa esparecer, né? A produtividade, ela fala isso. Não adianta a gente querer trabalhar as 24 horas seguido sem ter uma pausa para você respirar, você ter uma pausa para você, refrescar mesmo, né? Trabalhar até sua respiração para você oxigenar aí o seu cérebro, você poder baixar suas ondas cerebrais aí, para você baixar sua adrenalina, para você conseguir realmente ter mais criatividade, você conseguir ter mais soluções, né, para os seus negócios. Que a pessoa que está vivendo uma vida num piloto automático, né, vivendo desfriado, assim, né, a pessoa vai trabalhando o tempo todo, sem pausa para nada, uma hora vai ter um piripaque. Uma hora ela vai parar querendo ou não. Querendo ou não, Esse é que é o parada problema, obrigatória. né? Então, Exato. parece que só assim que o empresário vai entender, vai aprender que ele precisa, sim, de um tempo para ele, né? Nem que seja, Eduardo, 1%, sabe, de cada uma das áreas. Vai fazer uma caminhada, 10 minutos, 20 minutos do seu dia, não vai deixar você mais rico, menos, entendeu? Não vai, Mas é um menos tempo rico, pra né? você, É um né? tempo para você.
para você poder trabalhar isso e volta o seu trabalho novamente. Porque precisa, né, dar uma parada, refletir, o próprio organismo, né, ele Sim. precisa estar alinhados, né, o corpo, a mente. Eu gosto bastante daquela roda da vida. Isso. Né? Você deve utilizar também nos Sim. seus processos ou nas mentorias, né? Porque você vê ali se a vida da pessoa está equilibrada ou não. O quanto que ela está dedicando de esforço para a vida financeira, para a saúde, para a vida espiritual, emocional, para os familiares, para o trabalho. Por mais que às vezes a gente passe realmente a maior parte do tempo no trabalho, né? O quanto que a gente dedica de esforço, de pensamento, de mentalidade para alcançar as outras áreas, né? Para que realmente seja um equilíbrio. Não adianta você focar muito de um lado, na hora que você dá o próximo passo você cai, porque você não tem base familiar, espiritual, emocional, financeira. Né? Então acho que é uma visão bem interessante para o empresário até que está nos ouvindo agora, entender que o trabalho não é tudo. Faz parte, a gente precisa, precisa exercitar, precisa do recurso financeiro, mas o trabalho é um complemento também da nossa vida como um todo. Porque as outras áreas vão também te ajudar, né, a você conseguir assim ter mais equilíbrio, né, e você conseguir pensar melhor, né, e poder trabalhar mais saudável, vamos dizer assim, né. Então hoje eu sim me dedico sim aos esportes, né, sou mulher de personal, né, não é fácil ser mulher de personal. Mas deve ser pressão o tempo todo, né? Mas eu sempre gostei do esporte, até mesmo antes, né, sempre a minha vida inteira eu sempre me dediquei, sempre gostei, né, eu sempre fui muito geração saúde, vamos dizer assim, né, e, enfim, fora a época de faculdade, às vezes quer se divertir e tal, mas assim, eu sempre procurei me cuidar, né, então eu já tenho isso comigo. Então, assim, sim, às vezes a gente tem que dividir o nosso tempo, às vezes sim, vai ser mais tempo trabalhando, né, que isso é normal, acontece. No começo é assim, ainda está sendo, né, eu não posso negar que ainda está sendo bastante trabalho, só que a gente já faz de uma forma diferente. E o mais importante é você, quando você para, né, de trabalhar, você realmente focar naquilo que você está fazendo, sabe? Se você está com a família, é com a família que você tem que estar. Não é com o pensamento no trabalho. Pensando no trabalho, nos problemas. Não. Se você tá, se desligar, né? Se desligar. Que é uma parte que é desafiador para qualquer empresário, né? Porque ele fica com aquele olho no padre e outro na missa, né? Exato. Porque não desliga, né? Ele vai dormir pensando, acorda pensando nos problemas, já não basta o dia a dia, né? E uma coisa que você comentou agora que o seu esposo, ele é personal, né? Desde o começo ele sempre comprou a ideia com você da franquia? Isso, então. Ele foi uma pessoa assim, né, assim, importantíssimo, né? Ele me apoiou desde o começo, né, da franquia. Fala bem dele porque ele vai assistir depois. Ele vai assistir, então. Vai escutando aí. Mas assim, desde o começo, quando né, a gente resolveu realmente se juntar, né, casar, enfim, então veio, né, a franquia aí. Então ele desde o começo até hoje, né, ele me ajuda na empresa. Ele atende também os clientes, né, quando ele tem as folgas dele na parte do personal, né, então ele tem uns horários flexíveis, alguns horários, que ele me ajuda bastante nesse pré-requisito, né, ou ajuda a divulgar as vagas. Então é importante que assim, a gente tem que ter o apoio, né, de quem está com a gente, porque senão a pessoa não vai entender, você está tão distante, né, e a pessoa fica assim, nossa, não está dando tempo nem para mim, não fica, mas a gente combinou, falou, olha, quando a gente tiver juntos, né, na hora do momento nosso, né, esquece trabalho. Então ninguém toca no assunto. Quero saber né? de falar de estagiário agora, não. Né? Vamos falar da gente, Isso. né? E a gente tem filhos, né? Então, os filhos também é uma joia nas nossas vidas. Claro. A gente precisa sim se dedicar para eles, porque também sente, né, Eduardo? A criança precisa de atenção. Então, a gente, né, a criança tá lá, ela sabe assim, se eu tô trabalhando, né, que tem momentos, né, tem um escritório em casa, tudo, tem momentos que tá ali, tá trabalhando, ele sabe que, olha, até um certo horário, né, eu vou terminar aqui, depois eu sou só sua, né, você sua mãe, né, sua amiga, e a gente, então eu pego, a gente vai assistir um filme, ou levo ele para uma atividade, então é importante esses momentos também, né, de estar com qualidade, que inclusive é um dos meus valores, né, a qualidade, assim, de você estar ali, tempo de qualidade, minha linguagem, né, para que, e mesmo que seja assim, pouco tempo, mas é aquele tempo com qualidade mesmo, né, que a gente vai ter
o nosso filho ou com o nosso marido, enfim. Então, isso é muito importante. A gente tem que estar alinhado, né? Alinhar nossas expectativas, né, com todos ali, para que eles entendam o momento da sua ausência, o momento que você tiver que trabalhar até um pouco mais tarde, né? Então, isso tudo tem que ser conversado. O diálogo, eu acho que é super importante. Sem dúvida. Então, graças a Deus, isso a gente vem bem, assim, né? E a família junta, né? E a família junta, propósito, no né? mesmo propósito. Nesse período aí, 2 anos e meio, você tem na memória algum momento que foi assim memorável, foi fantástico, alguma conquista, alguma experiência que você passou dentro, né, da Dona RH, que quando você lembra te traz, sei lá, uma felicidade, ou algum momento engraçado que você passou nesse período? Qual o momento que te marcou assim nesses 2 anos e meio? Teve vários momentos assim, né? Mas eu acho que assim a gente vê a nossa progressão mesmo, né? Nunca andar para trás, né? A gente Sim. sempre andar para frente. E a gente vê o nosso crescimento, né? Ainda não está da forma que a gente gostaria, Sim. mas e a gente também poder estar aumentando a equipe, né? Porque a gente sabe a importância, né, das pessoas estarem junto com a gente, né? Pode ter certeza, se a gente cresce, as pessoas que estão com a gente vão crescer também, né? Então ali é uma família ali junto também, né? Então eu acho que de conectar essas pessoas que estejam aliados aos nossos valores, principalmente, que isso é uma das coisas que faz engajar um funcionário, né? Ter os mesmos valores que a gente. Não é só pelo salário, né? Tem os pré-requisitos, né? Para trabalhar numa agência de recursos humanos. Dúvida. Primeira coisa, gosta de pessoas, né? Na hora todo mundo fala que Fala gosta, que né? gosta, adoro, né? Vou matar esse desgraçado. Na hora é a paixão à primeira vista. Eu falo assim, eu peço perdão todos os dias. Mas assim... Eu acho que é um desafio, né? É um desafio. Eu acho que o maior desafio nosso hoje como ser humano é lidar com outro ser humano. Exatamente. Eu imagino Deus juntando pessoas dentro de uma casa e falando, deixa eu ver o que eles vão fazer. E aquele momento de diversão, né? Então, dentro de uma empresa não é diferente. Você coloca pessoas dentro da mesma sala, do mesmo departamento, num refeitório, e ali você vê emoções aflorando, né? Uma risada aqui, de repente uma briga ali. Eu acho que o maior desafio do ser humano é lidar com outro ser humano. Com certeza, né? Lidar com ele mesmo, principalmente, com né? ele mesmo. E lidar com as outras pessoas, com outro né? ser humano. Que a pessoa às vezes tem a mania de querer entender o outro e essa pessoa não se entende. Como que ela vai dar para o outro se ela mesma não tem o que dar, sabe? Sim, então a pessoa quer que você dê atenção para ela, mas ela dá atenção. Então primeiro é o dar para receber, Sim. né? Então as pessoas precisam inverter. E às vezes é o contrário, a pessoa quer receber, mas depois na hora não oferece nada. não oferece nada. Então isso vai dar uma hora, vai dar tchutchu, né? Então a pessoa tem que entender, peraí, né? Se eu estou exigindo uma atenção, se eu preciso que a pessoa seja mais comprometida, será que eu sou comprometido? Então é sempre a gente pensar... Sempre olhar para dentro primeiro. Olhar para dentro para depois a gente poder cobrar algo de alguém se a gente puder dar aquilo também. Legal. Né? E quais são as suas metas pessoais e as suas metas da empresa, da franquia? O que você imagina, por exemplo, a Dona RH Jundiaí daqui a 5 anos? Como você imagina? Você sabe que eu já estava, né, com essa meta de poder aumentar a equipe, né, e de poder... Hoje eu estava com 2 pessoas, né, trabalhando, né, tinha até 3 pessoas, e a minha meta até agora, na metade do ano, era ter 5. Hoje já estamos com 6 pessoas. Legal, já. Olha só. Que só. legal, já atingimos a meta antes do nosso prazo. Né? Bem que são contratações diferentes, mas são pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito e que já tem pessoas que já trabalham mais de 1 ano com a gente, né? Que estão aí. Outras estão começando agora, né? Até vieram fazer treinamento aí na matriz, como recrutadores. Mas eu acredito isso, assim, para a gente poder aumentar o nosso negócio, também vai aumentar a demanda, né? A gente poder conquistar, né, outras franquias, né? E também aumentar o nosso leque mesmo, alcance, né? De oportunidades, alcance. Então, essa é uma das metas nossa também. Que eu quero ter uma outra oportunidade aí de poder te contar, né? Legal. Então, esperar aí uma meta, um futuro próximo, né? Que a gente busca. E aumentar junto a equipe também, né? Para elas poderem e sempre estar ali treinadas, né? A gente está motivando, estarem alinhados no nosso propósito e poderem ganhar bem, né? O que realmente elas merecem. Legal. Né? E a gente poder crescer juntos aí.
como que você sente o clima dentro do ambiente de trabalho seu? Ah, Como é que é o pessoal tem que ser lá o mais dentro? leve possível, Tem, né? né? Com certeza. A gente passa desafios, né, com candidatos. Quem é da área de recursos humanos Uhum. devem saber que a gente passa. São seres humanos, né? A gente não espera que o candidato vai faltar, a gente não espera que o candidato ele fala que vai, Se confirma, se compromete, né? compromete, chega na hora H, tudo acontece. Então a gente tem as pérolas, né, desses candidatos. Então, claro, isso acaba trazendo né, uma angústia ali, a gente tem que buscar, tem que atender o cliente com uma necessidade, né? A gente tem casos assim. Então, às vezes falta um pouquinho desses candidatos assim, esse comprometimento, que é uma coisa que a gente não tem como garantir, né, Eduardo? A gente não pode ser responsável pelo comportamento das Pela vida pessoas, dos outros, pela vida né? dos outros. Senão a gente nem trabalharia com isso, pensou? Exatamente. Né? Ter certeza que o candidato vai. Então, assim, é desafiador, né? Mas a gente está ali justamente para... Porque a gente já faz todo esse diagnóstico, né? Todo esse mapeamento com o candidato, faz esses testes de perfis, faz todo esse processo, a gente entende que aqueles estão aptos para trabalhar naquela empresa. Sim, Só que como a pessoa vai se a sair, resposta a dela, né? resposta dela vai ser só no dia a dia, né? E a Não tem como gente, a gente prever isso, e né? a gente utiliza as ferramentas, né, como essa análise de perfil comportamental, para tentar minimizar esses problemas naturais, né, de falar que vai e não vai, ou de desistir cedo da vaga, ou de falar que vai ter um compromisso, mas não tem. Então não é 100%, né, mas a gente utiliza de ferramentas para ser o mais assertivo possível, para Isso. fazer uma entrega mais qualificada, né, uma entrega mais assertiva mesmo para aquela É. vaga, né. E cada vez mais a gente busca, né, inovação. Por isso que a gente está bem, assim, está apto, né? A gente está bem, assim, na frente aí de muitas agências, né, que só fazem o recrutamento ou apenas só enviam os currículos. A gente está bem longe de ser isso, né? A gente tem que saber que o recrutamento ele não para só na hora depois que aprova o candidato. Perfeito. Ele passa dali em diante também, né? Então a gente também vai buscar saber se ele realmente vai começar, a gente colhe os documentos, a gente faz esse acompanhamento do candidato até ele iniciar, né? Ele iniciou, quando é estagiário, a gente faz o acompanhamento até o final do estágio e assim por diante. Então nunca o cliente vai ficar na mão com a gente. Então esse acompanhamento a gente vê que é muito importante, né? E precisa sim ter organização, ter esse acompanhamento, essa parceria. A gente fala assim, cliente, a gente precisa ser parceiros, Sim. porque também a gente depende do que ele passa para nós, para a gente poder ajudá-los. Sim, Se ele não fala nada, que o candidato tá isso ou tá aquilo, como que a gente pode intervir, né? Por mais que a gente comente assim, tá indo tudo bem, né? A pessoa vai falar, tá ali, né? Mas não entra, né, nos detalhes ou procura realmente a gente para sanar alguma coisa, não tem como a gente saber. Mas a gente está ali justamente para isso e aptos para atender aí o maior número de clientes possíveis Legal. aí, né? E você sente essa resposta dos clientes? Sinto, Com esse com atendimento, com a certeza. entrega do serviço, você Tanto, sente um nível de satisfação com deles? certeza. Por isso, Eduardo, que assim, a gente não tem que ter medo de concorrência. E para nós, assim, não existe Olha só, a gente concorrência. não tem que ter medo de concorrência. Não pode ter medo. Os empresários têm que pensar isso também, nos segmentos deles. A gente não pode deixar de passar informação para o funcionário, achando que ele vai abrir um negócio também. Não pode deixar de delegar, sabe? De passar o nosso conhecimento para os funcionários, Sim. achando que eles podem usar isso. Eles podem abrir um negócio deles, querer fazer igual. Gente, que faça e dê boa sorte e a pessoa vai ter que apanhar muito também, né? Assim, ela vai ter que ter o conhecimento que você tem. Por isso que eu falo, não tem que temer com isso. Então, o que a gente puder passar, o nosso conhecimento, que a gente aprendeu, vamos trocar ideias com a equipe, né? Trazê-los realmente junto de nós, aqueles que nos ajudam sim a chegar nas nossas visões de futuro. Então, a gente tem que dar o melhor de nós para eles ali, né? Que quem, se for ver mesmo, quem que é o nosso maior cliente hoje? Quem são os nossos maiores clientes? Nossos maiores clientes são nossos funcionários. Nossos colaboradores, Com exatamente. Eles são os melhores clientes que vão fazer com que a gente, juntos, chegamos, né, bem mais longe aí, que né? tem que comprar a ideia da Comprar a empresa ideia é quem da trabalha empresa, com a gente. exatamente. Sem dúvida. Então, a gente podendo passar todo esse nosso conhecimento, né, treinamentos e tudo mais, eles estarem afiados aí para atender, que empresa que não vai ter sucesso? Então, eu acredito nisso.
Por isso que tem que ser mais unidos mesmo, né? Tem que sempre estar trazendo inovações para que a empresa possa cada vez mais poder atender na melhor forma aí com os clientes também, né? Sim, então, por isso que não tem que ter medo de concorrência e a gente poder cobrar. Ah, tá mais alto que a concorrência? Ótimo, porque eu tenho uma coisa melhor para te oferecer. Você tem qualidade. Porque o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço também. Dúvida. Então, por isso que a gente não tem que temer. Então, a gente quer clientes pagantes, clientes com qualidade. E é isso, fiéis, que a gente sim sabe o nosso valor, né, do serviço que a gente oferece. Legal, maravilha. E se você pudesse dar uma dica agora para você que assistiu aí, que se interessou, né, para quem se interessou em abrir uma franquia da Dona RH, o que você falaria para o futuro empresário? Quais os requisitos que ele deve ter? Qual o comprometimento, conhecimento? O que você falaria assim, olha, para você ser um franqueado da Dona RH, você precisa disso aqui. O que você falaria? Primeiro ele precisa buscar conhecimento, buscar inovação, né? Ter uma mentalidade progressiva, ou seja, uma mentalidade assim, ele pode não estar fechado, né? Ele tem que estar aberto a realmente coisas novas, aprender a lidar com pessoas, que é um pré-requisito fundamental no negócio, que ele não cresce sozinho, a não ser que ele esteja satisfeito com meia dúzia de clientes e ele queira atender sozinho e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, se ele quer chegar só até ali. Agora, se ele quiser realmente crescer, né, expandir, enfim, depende muito do que a pessoa quer também, né? Aí é onde ela vai ter que trabalhar para isso acontecer. Então, inovar, ter uma mentalidade aí aberta, né? Legal. E buscar sempre fazer o melhor que ele tem, né? Dar o melhor dele em tudo que ele faz, né? Que eu acho que é um pré-requisito primordial, né? Legal. Não é um cliente só que tem, às vezes, precisa de um candidato ou um cliente que precisa de 3 ou 4 vagas, por exemplo, que a gente vai atender de um jeito ou de outro. Não, a gente vai atender todos com qualidade e o melhor que a gente possa oferecer com todos da mesma forma. Né? Cada um na sua necessidade, né? Cada um com seus requisitos, mas sempre atendendo com uma qualidade. Isso. Então... E o que é legal também, Eduardo, assim, um dos cases, que a gente vem trabalhando assim, né, os perfis de clientes, né, que a gente sempre atende o pequeno e médio empresário, Sim. né, e a gente atender clientes tem assim que chegam até 100 funcionários, sabe? A gente chegou num patamar assim, né, de atender clientes com esse porte, sabe? Legal. Então é uma honra muito grande, assim, a confiança, né, da forma como a gente vem trabalhando, né, com profissionalismo, sempre atendendo, respondendo. A gente fala lá, eu falo lá na agência, falei, não deixa de responder para cliente menos que 24 horas, né? Sim. Não deixa de responder. Então, a gente sempre tem que estar, enfim, fazendo o melhor, que eu acho que a recompensa, ela sempre vem, né? E o cliente entender que a gente é parceiro dele, né? Fala assim, ó, estamos juntos, se você precisar, a gente vai te ajudar, a gente está do seu lado, a gente é seu parceiro para te ajudar naquilo que você precisar. Acho que essa é a visão que o cliente tem que ter na Dona RH. Com certeza. Entender que não é só um fornecedor, um prestador de serviço, é um parceiro. Para tudo que ele precisar, a Dona RH tá junto com ele. E ele ter força de vontade, né? O empresário, para abrir a franquia também, ele tem que ter força de vontade. Total. Não desistir, porque os problemas sempre vão existir, né? Normal. E como diz o Roberto Chanachik, quanto maiores os nossos sonhos, maiores são os nossos problemas também. E quem disse que o problema é exatamente um problema, Não. né? A gente tem que criar as oportunidades, né? Nós criamos a nossa oportunidade, então ver de uma forma diferente, né? Não só como um problema mesmo, né? Mas espera aí, tem que pensar que nós somos solucionadores de problemas. Com certeza. Né? Buscar a solução do que ficar focando no problema. Porque onde o foco está, expande. Expande, né? Então, se você tem uns problemas lá para resolver, né, dos seus clientes, então vamos focar nas soluções. E principalmente para os seus, né? Olhar para os seus também com foco de solução. Peraí, o que eu preciso fazer para mudar esse resultado? É mudar o foco, né? Mudar o foco, mudar a trilha ali, né? O caminho, Sim. né? Ferramentas novas, deixa eu buscar aqui uma inovação. Sair, acho que, da zona de conforto, né? Com certeza. Do comodismo. Não existe sucesso sem sair na zona de conforto. Exato. Eu gosto muito de uma teoria que é a regra dos 10-90. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Né? Que é você... Igual da lei de Pareto, né? Sim. Que é 80-20, que é 80-20, a questão do 10-90. Que de que 10% é aquilo que acontece com você. Então, 10% é o problema.
E 90% é o que você faz com aquele problema. Exatamente. Qual que é a sua visão para resolver aquilo. Mas tem muita gente que inverte, né? Que inverte. Coloca 90% do peso no problema e aí a possibilidade de resolução ficou só 10%. Porque é muito fácil jogar a culpa no outro, né? O outro é o problema, a pandemia foi o problema, a crise é o problema, o governo é o problema, né? Às vezes a pessoa já sofreu tanto, já tem tantos problemas já antes mesmo disso, uma pandemia, que aí ela vai botar desculpa nisso. E é fácil, né? E é fácil colocar a culpa em alguém. Exatamente. Então ela tem que assumir sim a responsabilidade, né? Para quem realmente quer ser empresário, né? Ou até ter franquia, ou ter o seu próprio negócio, que seja, primeira coisa, ele tem que não ser amador, né? Ele tem que assumir a responsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade, que é muito fácil jogar o problema para os outros, né? Então, ele entender isso, primeira coisa. E saber focar, peraí, vamos solucionar, não se desesperar. Eu sei que o primeiro momento é terrível, né? Assim, às vezes a gente fica sem saber o que fazer, mas buscar realmente ajuda, conhecimentos, né? Parcerias, que isso vai fazer, vai te ajudar muito, né? No negócio, para quem principalmente está começando, né? E aí ela vai se estruturando para depois, né, trabalhar aí da melhor forma possível, né? Conquistando cada vez mais clientes, enfim. Legal. Sucesso é garantido. Garantido, é isso aí. Lara, queria agradecer por você ter estado aqui com a gente nesse episódio. Espero que você tenha gostado. Falamos bastante, né, Eduardo? Mas que bom, é isso. Acho que é bastante conteúdo, bastante informação. E experiência, né? Com certeza. Legal é toda a bagagem que você adquiriu até aqui e o que você está adquirindo dia após dia, né? Nesse período todo com a Dona RH. E a gente tem certeza que vai ser uma franquia, já está sendo, vai continuar sendo uma franquia de sucesso. E eu sou muito grata, assim, né? A Deus, primeiramente, a minha família, a vocês, né? A parceria que nós temos aí todos esses anos. Legal. A oportunidade que eu estou tendo, né? Assim, da gente conseguir crescer, né? Ter essa parceria, senão a gente não estaria aí juntos, né? Unidos aí para poder... Porque a gente tem que estar juntos e unidos, né? Para poder crescer e conquistar aí cada vez mais, né? Um futuro próspero aí, né? Legal, que bom. E para você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado também. Você que é da região de Jundiaí já sabe com quem você pode contar, né? Nós temos a nossa Jundiaí franqueada região. lá. Jundiaí região, fica ligado. Você é empresário que precisa de um auxílio, pode falar com a Lara. A gente vai deixar aqui as redes sociais também, vai deixar na descrição, contato que você precisar. Você que está assistindo, que é estagiário, quer trabalhar, é da região, fala com a Lara também que a gente tem algo especial para você. A gente direciona você lá dentro, né? Legal. Maravilha. Gente, muito obrigado. Fica ligadinho que na próxima semana teremos mais um episódio. Fica aqui com a gente. Valeu! Isso aí. Um beijo. Tchau.